Olá, aqui é Niel Alves, do canal Brasil dos Esquecidos. Eu estou contando a história verdadeira da origem de Montes Claros. Se vocês gostarem, vocês clica no meu canal aí, Brasil dos Esquecidos, se inscreve, comenta. E o seguinte, eu estou contando a quarto episódio de Montes Claros. Eu quero deixar claro para vocês que Montes Claros está ligado diretamente à região, à família dos Matias Cardoso e o cunhado Antônio Gonçalves Figueiredo, o Jaíba, chamado pelos índios. Então eu quero deixar claro que, apesar de Montes Claros estar para lá e ser entroncamento de todas as regiões do país, Montes Claros, ela foi ligada diretamente exclusivamente à família dos Matias Cardoso, que receberam essa parte de terra daqui. De Barra do Baicuí, a foz do Rio Verde Grande e a mais esquerda do Rio Verde Grande, que nasce de Montes Claros, até sair na foz, lá na divisa da Bahia, em Carinhanha, né? Na divisa da Bahia, em Malhada. Então, essa parte pertencia ao Matias Cardoso, inclusive Montes Claros, a parte do lado esquerdo do Rio Verde Grande, descendo tudo. Então, eu quero falar para vocês que o Matias Cardoso, ele era bandeirante com o Fernando Dias Paz Leme, que ele estava pegando prática para pegar a bandeira dele. Então, quando ele recebeu essas terras, diretamente do vice-rei da Bahia, com autorização da coroa, para combater os caiapós, os índios que não conseguiram dominar, os da Piraçaba de Januária. Então, ele, na verdade, veio para cá como um bandeirante, mas para receber essas terras que já estava tudo organizado para ele, né? Ele já não tinha mais, ele já não era considerado como um bandeirante. Ele já veio, apesar dele ser, a bandeira ser a serviço da coroa, mas ele recebeu um título, porque ele já vinha para cá como militar. Ele recebeu um título de General Matias Cardoso de Almeida. Era para ele vir, como ele veio em 1690, ele desceu para Morrinhos, que hoje é Matias Cardoso. Ele desceu com 600 homens para combater a pirataria da região aqui e combater a invasão do Recôncavo Baiano pelos índios da Piraçaba, os caiapós e quilombolas aqui da região de Mocambinho, Jaíba, e outros povos que envolveram nesse saque lá na região do Recôncavo, né? Então, ele veio exclusivamente para isso. Ele, com 600 homens, e o coronel Amaro, que vinha para a região de São Romão, porque São Romão era a mais esquerda do Rio São Francisco, que pertencia à capitania hereditária da Bahia, do Pernambuco, até Paracatu. Como nessa época a capitania já não existia mais, entregou essa parte e ficou só do Rio Carinhanha para lá. Então, o capitão Amaro tinha que vir também com 600 homens para ficar de lá, de São Romão, e ficar Matias Cardoso aqui com 600. Só que o Matias Cardoso veio primeiro, veio em 1690. E foi diretamente para Morrinho, com a família, com o cunhado e o seu filho, Januário Cardoso, para essa região. Então, enquanto eles, com bastante escravo, e veio barco da Bahia também com escravo para a região, e esses homens ficaram lá, 600 homens. Então, o que ocorreu? O que ocorreu é que o capitão Amaro só veio um ano depois, em 1691, com os 600 homens para ficar na parte de São Romão, com
escolta, que era o coronel, já era chamada Estradas, e o Matias Cardoso Bandeira, né? Mas o Matias Cardoso já recebeu o título de general. Também como policial, para mandar em tudo também, né? Fazer a mesma coisa que o coronel Amaro fazia. E o coronel Amaro ficou responsável pela parte de cá, que era da capitania, que o Matias Cardoso não tinha ligação, mas tinha amizade com os índios daqui, chamados Xariquebás e os quilombolas, da região aqui. Quilombola Vai da Manga, quilombola do Capão, e do quilombola do Remanso, e os índios de São João dos Índios, que depois, com o Matias Cardoso, passou a ser São João das Missões, porque ele colocou uns padres lá, né? E Manga também. Em Manga, no caso de Manga, os índios foram expulsos lá para Andutiba. E ele também tinha assim, um apoio com esse pessoal. Mas quem mandava era o coronel Amaro, nessa região toda. Até saiu no Rio Carinhanha, pelo lado esquerdo do Rio São Francisco. E o Matias Cardoso era dono das terras pelo lado direito. Então pegava de Montes Claros, descia a mais esquerda do Rio Verde Grande, saía no Rio Verde Grande e a mais direita do Rio São Francisco, era tudo dele. Você entendeu aí, né? Então, quando eles chegaram, eles não foram para mexer em nada lá, porque lá já existia currais, já existia os índios, existia alguns fazendeiros já tinham feito até casa lá, porque no tempo do Blusa, do Francisco Blusa Espinosa, em 1553, que ele só mapeou, não fez nada lá já existia os vaqueiros, nessa época lá. Então continuou, os vaqueiros continuaram lá. Do lado de lá, do rio, do lado direito do rio e do lado esquerdo, que Montes Claros fica do lado esquerdo do Rio Verde Grande. Então, o que eles foram cuidar primeiro? Eles foram cuidar primeiro de construir morrinhos. Aí o Matias Cardoso foi cuidar da parte do São Francisco, entrar em contato com o pessoal dos padres que estavam no Salgado, com os índios Xariquebás, com os quilombos que tinha aqui, que era unido, né? Os quilombos daqui da região, só o de Moçambique não era unido, e os Itapiraçaba, que era separado também do Brejo do Salgado, que vivia numa parte de Januária, né? E de São Romão, que vivia também separado, os Icaiapós, que não se uniam. Esses que iam lá para a Bahia brigar. Então eles tinham que combater essa pirataria, né? Então, o Matias Cardoso ficou responsável por essa parte do rio, e o seu cunhado, Antônio Gonçalves Figueiredo, ficou responsável pela margem esquerda do Rio Verde Grande. Aí é que entra ele na história de Montes Claros. Mas a história, enquanto eles começaram a trabalhar, ele simplesmente visitou esse pessoal lá, que era criador de gado. O que esse pessoal que é criador de gado? Os que estavam do lado esquerdo, do Rio Verde Grande, ele já as terras pertencia a eles, ao Matias Cardoso. Ele já começou ele ter a posse da terra. Então, ali os fazendeiros que já moravam ali já tinham que pagar uma quantia para eles, que era dono, e eles tinham que pagar uma quantia para a coroa, viu? Aí, nesse caso aí, já começaram a pagar. Então, o gado já era dividido. Já tinha uma parte que já ficava para os Matias Cardoso e aquela parte lá ficava para o Antônio Gonçalves Figueiredo, que eles chegaram aqui com sem nada. E começou, então, ele teve que entrar em contato. Ou as pessoas assumir essa responsabilidade de pagar os impostos do uso da terra para os Matias Cardoso, através de gado, através de ouro, através de impostos para ele, e para a coroa também, ou então era expulso. Então, como as pessoas não queriam ser expulsas, que já estava, as terras eram muito boas, então começaram a pagar os tributos para o Matias Cardoso e para para o Matias Cardoso e para o seu cunhado, Antônio Gonçalves Figueiredo, né? Mas nesse período ele não mexeu nada lá não, ele não era dono, ele não tinha fazenda lá. Então, o que ocorreu? Quando chegou
quando resolveram tudo, por aqui, tudo, aí, primeiro, eu quero deixar claro para vocês, né? A finalidade do Antônio Gonçalves Figueiredo já era, e do Matias Cardoso, era criar gado, sabe? Então, aí o que ele foi fazendo? Ele foi construir um povoado, o povoado de uma fazenda em Jaíba, né? Tem a fazenda de Jaíba, a primeira, foram 3 fazendas, as primeiras, né? O Matias Cardoso ficou na beira de São Francisco e ele foi para lá. Aí ele construiu a fazenda, o Antônio Gonçalves Figueiredo, ele começou, demorou bastante tempo para chegar essa época, né? Essa época para chegar de Montes Claros, demorou bastante. Mas ele estava recebendo os tributos, continuou recebendo. A partir de 1690, a 1691 ele já começou a receber tributo. Em 1691, o coronel Almário veio para São Romão e também começou a receber os tributos também. E combateu com mais 600 homens. Então ele ficou lá, o Matias Cardoso aqui na região de Januária, Itacarambi, e Manga, e Matias Cardoso, e o Amaro lá em São Romão, pela parte esquerda do Rio São Francisco, né? Mais esquerda. E o Matias Cardoso na margem direita, que pertencia à capitania hereditária da Bahia, no nome, né? Que não existia capitania mais, né? E o Antônio Gonçalves Figueiredo, que os índios apelidaram de o Jaíba, né? Que é o mal. Então, ele botou um monte de homem também, né? Para tomar conta dessa região tudo. Aí ele criou as fazendas que ele criou. A primeira fazenda, né? Formou uma grande fazenda, a Fazenda Jaíba. A Fazenda Jaíba, a grande Fazenda Jaíba, que ela saía de lá de Jaíba até a beira do Rio São Francisco. Porque o Matias Cardoso autorizou ele a tomar conta dessa área aí, aonde foi construída uma igreja, expulsou os quilombolas daí, com os índios dessa região aí, que estavam envolvidos com os contrabandos, né? E com os Itapiraçaba e os Caiapós, expulsaram eles daí. Aí o Jaíba ficou tomando conta nessa área aí. E o Januário Cardoso, divisa com o Januário Cardoso. E do lado de cá, não tinha divisa com ninguém ainda, porque a Dona Maria da Cruz não era nessa época, da Dona Maria da Cruz. Que também fez parte, da Dona Maria da Cruz. Então, a primeira coisa que o Antônio Gonçalves Figueiredo fez foi organizar a Fazenda de Jaíba, primeiro. Fazenda de Jaíba, na margem do Rio Verde Grande. A segunda foi a Fazenda Olhos d'Água. Olhos d'Água. E eu acredito que essa Fazenda Olhos d'Água está mais ligado à região de São João da Ponte, por ali, Vazelândia, aquela região ali. Eu acho que está mais ligado para lá, né? Que era uma região que era tinha muita água, sabe? Região, bastante água naquela região. Então a região do Rio Verde Grande, ele foi seguindo, ele fez Jaíba, depois Olhos d'Água, e finalmente, aí é onde a gente vai entrar na história, a Fazenda de Montes Claros. Essa Fazenda de Montes Claros, ela é situada na cabeceira do Rio Verde Grande, na margem esquerda, próximo de Montes Claros, porque as terras cistos calcários, é umas terras boas e plana, e ele se interessou por aquela terra lá, né? Vegetação muito boa, então lá as terras já eram deles. Então, simplesmente ele tomou posse. Mas para que ele tomasse posse dessas terras lá, aí teve que haver uma mudança, um termo da coroa, né? Porque pertencia ao Matias Cardoso, como ele era dono, então ele teve que repassar através da coroa, para ele ter essa Fazenda Montes Claros lá, através da coroa, uma légua de terra. Ele fez parte da Sesmaria, a Sesmaria, né? Sesmaria era que dividia a terra, então ele teve que ir lá de Salvador
e resolver com o Matias Cardoso, que era dono também, né, das terras, e assinar um termo lá para ele fazer parte da Sesmaria, porque o Matias Cardoso já fazia parte da Sesmaria, porque pegou a terra toda. Aí tinha que tirar esse pedaço de terra para ele. Então, o que deu para ele? Deu esse pedaço de terra lá de Montes Claros para ele, 1 légua de terra de largura, que corresponde a 6 quilômetros, ou mais um pouquinho, ou menos um pouquinho, depende do quilômetro, né? Depende, que tem os graus, grau 18 e grau 20, sabe? Essa medida, né? Tem grau 18 e grau 20, né? O grau 18 passa de 6 mil metros, né? Uma légua, né? E o grau 20 é menos de 5 mil e poucos metros. Menos de 6 metros. Entendeu aí como é que eu estou falando? O grau 18 e o grau 20. Depende. Ele deve ter recebido o grau 18. Então, 6 quilômetros e mais alguma coisa de largura. De comprimento, foi 3 léguas de comprimento. Né? Porque já tinha a fazenda de Jaíba e só emendou na de Jaíba, né, para cá. E a parte de Olho d'Água também pegou um pedacinho. Né? Então ele ficou com essas terras tudo. Aí que começou. Olha, gente, esse vídeo está grande. E eu vou falar outra parte num outro vídeo, porque senão vai ficar bastante grande o vídeo. Né? Então, vocês seguem aí a 5ª parte de Montes Claros. Nós estamos falando sobre as fazendas, entendeu? De Montes Claros.